Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Inês e eu sou mineira. Na verdade, eu sou nascida no Triângulo Mineiro, Uberlândia. Quando eu morava em Uberlândia, eu também te ouvia através do sistema Clube de Comunicação em Ribeirão Preto. Então sou teu ouvinte desde lá. Mas depois eu acabei estudando, me formei. E como eu vim para trabalhar numa agência de publicidade em BH, atualmente eu moro aqui em Belo Horizonte, de onde eu te escuto. Então eu tenho uma vida que eu posso dizer tranquila, gostosa, uma mineira que hoje desfruta da capital BH. Só que foi aqui, exatamente nesse cenário, que numa segunda-feira, Paulinho, de sol, uma segunda-feira típica daquela que você conheceu lá em Ribeirão Preto e eu conheci lá na nossa querida cidade de Uberlândia e que também se repete em BH, numa segunda-feira assim, por volta mais ou menos de umas 8 horas da manhã, eu moro num bairro que é um pouquinho retirado de BH, eu moro hoje num condomínio fechado. Então eu peguei a rodovia, eu pego sempre a rodovia, depois eu caio no anel rodoviário de Belo Horizonte para poder ter acesso ao centro da cidade e poder trabalhar. Só que, evidentemente, que eu não sou a única que faz isso no meu carro. Hoje eu tenho um Fox, até bom que você divulgue, quem sabe eles me mandem um outro de presente. É brincadeira, Paulinho. Então quem conhece cidade grande e BH, Paulinho, impressionante como tem crescido Belo Horizonte, viu? Eu tô assim impressionado com o progresso que tem vindo para essas bandas de Minas Gerais. Então quem conhece cidade grande sabe que nesse horário, 8 da manhã, são imensos os congestionamentos, são muito frequentes. Tudo bem, até aí coisa normal de quem mora em capital. E eu escolhi justamente uma capital do Sudeste. Então, parece que todos os cidadãos saíram de carro à mesma hora naquela segunda-feira. Meu Deus do céu, Paulinho. Diga-se de passagem, é uma das situações que eu não tenho nenhum orgulho de dizer, porque eu moro em capital. Essa hora dá uma saudade. Você sabe que Uberlândia é uma cidade grande também hoje. Mas no tempo em que eu vivia lá, não havia trânsito assim. Hoje até já tem, viu? Como já era de se esperar, o trânsito naquele anel rodoviário de BH parou, mas parou que endureceu de carro. Como o mineiro fala, ficou durinho de carro. E eu tive que parar o meu carro na faixa da esquerda, devido ao trânsito que ficou muito difícil. Meu Deus, será que aconteceu algum acidente à frente? Porque parou. Você sabe que tem uma hora que o trânsito vai devagar, é uma coisa. Mas quando para mesmo, porque o pessoal começa a descer de carros
a desligar os carros, e era exatamente o que já estava acontecendo. Eu parei até pertinho ao radar no alto, após o viaduto, que aqui é muito conhecido. Quem usa o anel viário de BH conhece o viaduto Pedro II, na altura de um bairro chamado São José. Confesso que ali, sempre por essas horas, tem alguma paradeira de trânsito, acontece algum engavetamento, sempre ali no anel rodoviário de BH. E aquilo é agravado, né, pelo movimento que tem nesse horário. E qual é o meu medo? Meu medo era exatamente quando o trânsito para de uma vez da famosa colisão traseira. Então eu parei e já liguei aquele pisca-alerta do carro e fiquei tranquila quando eu vi que outros 2 veículos pararam na minha traseira sem que houvesse qualquer colisão. Aí quando eu vi que a coisa estava parada, eu também fiz o que todo mundo estava fazendo. Desliguei o carro e desci. Também não fui a única a fazê-lo. Aliás, eu já copiei esse gesto. Aí eu fiquei, sabe, Paulinho, observando o trânsito e a chegada cada vez maior de carros, aumentando a fila do congestionamento. Eu ainda não tinha prestado muita atenção, mas logo que eu já estava parada, ali também parou um senhor, aparentando esse senhor, que ele tinha mais ou menos uns 50 e poucos anos. Ele parou atrás de um caminhão, atrás da carroceria do caminhão. Então ele era o primeiro atrás daquele caminhão, na faixa da direita. Esse não desceu do carro, esse senhor não desceu do carro. Todo mundo ali desceu, inclusive o caminhoneiro que estava à frente dele. Todo mundo desceu, eu desci. Ele desligou o carro. Uma situação bem normal, não fosse acontecer o que aconteceu em seguida, porque eis que de repente nós ouvimos o frenar, aquele barulho do atrito dos pneus contra o asfalto. A pessoa que veio naquele carro bateu atrás do carro desse senhor, que aparentava mais ou menos 50 anos e que estava atrás do caminhão. De modo que a batida foi tão violenta, e como o carro desse senhor estava desbrecado e sem estar engrenado, que seu carro estava solto, conforme a batida violenta, o carro dele voou para cima da carroceria do caminhão. Na verdade, quando eu digo para cima, ele se encaixou. Ele entrou por baixo, né, daquela traseira da carroceria do caminhão. Ele se encaixou ali devido à velocidade e à violência com a qual o carro que veio atrás bateu atrás do carro dele, impulsionando o carro dele para frente. O que aconteceu? Aquele senhor, que aparentava pouco mais de 50 anos, ele ficou preso no meio das ferragens, porém vivo. Ficou preso, mas vivo. Na mesma hora, muitos motoristas foram correndo tentar ajudar. E eu também. Só que eu vi assim, eu tinha já visto aquele senhor, e não sei porquê, desde o primeiro momento que eu vi aquele senhor, ele me passou uma imagem familiar. E de repente, agora eu olhando assim para os olhos dele, me deu um desejo de me aproximar dele. Eu sabia que ele pelo menos aparentava estar bem. Ele estava bem. Então eu corri assim para o lado dele e conversei com ele. Tudo bem com o senhor? Ele olhou para mim e falou: tudo bem, tudo bem. Mas eu percebi que ele queria falar alguma coisa a mais comigo. E tanto é que eu falei: o senhor quer falar alguma coisa comigo? Ele disse: ainda bem que você é mulher. Por quê? Mulher é mais atenta. Como assim? Não entendi. Ele disse: eu vou te explicar. Olha, transmita um recado para minha mulher.
Eu? Pois não, eu ia dizer para ele, né? Como assim? O senhor tá bem? Para que recado? Mas eu pensei nisso tudo e refleti e falei, pois não, pode falar. Por favor, diga à minha mulher que ela é a única na minha vida, a única, que sempre eu a amei, e que tudo que falar para ela não passa de uma fofoca, não passa de uma maldade de alguém que queria nos ver separados. Transmita esse recado. Eu dou graças a Deus porque você é mulher, e mulher é mais atenta. Mulher, quando promete, cumpre. Você promete para mim? Prometo. Eu até ia dizer, mas quem é sua mulher? E por que o senhor está me pedindo isso? Eu ia fazer essas perguntas todas, mas, na verdade, eu via que as pessoas lutavam para tirá-lo no meio das ferragens, ele preso, embora ele estivesse muito bem, conversando comigo normal. Como qualquer pessoa falaria comigo, conversou comigo exatamente assim. E aí foi que eu peguei o meu telefone celular e já tinha, inclusive, discado por corpo de bombeiro, só que agora o bombeiro me atendeu e eu fiz um pedido de socorro urgente para ele. Eu, inclusive, transmiti a ele. Eu falei, tô falando com o bombeiro, tá? O bombeiro tá vindo. Aí ele me fez assim, afirmativo com a cabeça, mas depois ele perguntou, você dá o recado? Dou, pode ficar tranquilo, eu darei o recado para sua mulher. E exatamente nesse instante, as pessoas lutando ali para ver se conseguiam tirá-lo no meio das ferragens, foi quando o fogo começou. Meu amigo, eu não sei como e nem porquê. O carro em que esse senhor estava começou a pegar fogo. Primeiro veio uma fumaça, começou a bater desespero em todo mundo que estava ali. Socorro, ajuda, o carro vai se incendiar. Mas enquanto alguém falou o carro vai se incendiar, o fogo foi tomando conta do carro. Olha, foi muito triste. Eu diria que foi a cena mais apavorante vivida por mim em toda a minha vida. E também a mais cruel, porque aquele fogo, ele se transformou em labaredas vorazes que destruíam o carro e atingiram aquele senhor que apenas gritava, desesperadamente gritava, atingido pelas chamas, até que os gritos foram fraquejando, diminuindo, e o fogo tomou conta do carro todo. E foi tão forte o fogo que pegou fogo em toda a carroceria do caminhão. E foi nessa hora, depois que a carroceria do caminhão também estava queimando, que chegou o corpo de bombeiros. Pessoas chorando por desespero. Homens, nós mulheres somos mais sensíveis. Eu estava desesperada, em lágrimas, mas eu vi homens chorando. O corpo de bombeiros foi imediatamente lutando contra aquele fogo e conseguiu logo debelar chamas. Porém, era tarde demais. Tarde demais. Aquele senhor que aparentava um pouco mais de 50 anos estava totalmente carbonizado. O fogo tinha atingido o carro e, como estava atrás daquela carroceria, daquele caminhão, encaixotado ali, queimou toda a carroceria do caminhão. O fogo foi controlado, mas 3 veículos acabaram destruídos, porque o carro que acabou batendo atrás do carro do homem também pegou fogo. Uma vítima, uma única vítima, mas esta fatal, aquele senhor. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorada. Não sei nem como tive condição de sair dali
e ir para a agência, onde eu tinha uma reunião muito importante. Até pedi desculpas aos meus líderes lá na agência, explicando o que tinha havido comigo. E felizmente eles me compreenderam e viam o meu estado emocional. Eu não parava de chorar. Assistir a uma cena dessas eu não desejo a ninguém. É uma cena horrorosa. Você vê uma pessoa morrer carbonizada na sua frente sem que você possa fazer absolutamente nada. E as pessoas ainda gritavam: cuidado, o carro vai explodir, cuidado, saiam de perto, o carro vai explodir. Ainda assim, eu me mantive numa distância próxima, porque eu queria prestar minha solidariedade àquele homem. Fiquei extremamente chocada e tocada no meu coração. Mas não era só isso. Ele escolheu a mim para que eu desse um recado à mulher dele. Ele chegou a agradecer a Deus por eu ser mulher. Disse-me: ainda bem, graças a Deus que você é mulher. Mulher, quando promete, cumpre. Mulher é mais atenta. Que bom. Eu agora entendia por que ele fez questão de falar comigo, se abrir comigo. Talvez ele tivesse sido comunicado tudo que iria acontecer para ele de tão triste. Porque até aquele momento que ele falava comigo, ele não tinha sofrido absolutamente nada, a não ser estar preso no meio das ferragens, o que acabou lhe custando a própria vida. Eu tinha que cumprir o prometido. Levantei junto ao corpo de bombeiros o nome daquela vítima, o endereço, e no dia do velório eu acabei aparecendo por lá. Vi um instante em que a família se despedia dele e a viúva desesperada, filhos, ele tinha filhos já crescidos, criados, como eu dissera, ele aparentava pouco mais de 50 anos, então ele tinha também filhos, tinha uma filha, um filho que aparentavam ter mais de 22, 23, 24, 25 anos, sei lá. Eu me aproximei da viúva. Fui apertar a mão dela e oferecer meus sentimentos a ela. Ela me olhou assim, desconfiada, porque ela não me conhecia, e eu tratei de tranquilizá-la. Falei: perdão, a senhora deve estar se perguntando de onde eu sou, mas eu quero dizer para a senhora que eu não conhecia o seu marido e nem ninguém da sua família. Eu apenas, no dia do acidente, estava próxima dele. Meu carro estava perto do carro dele. E ele pediu que eu transmitisse para a senhora a seguinte mensagem. E aí eu reproduzi para aquela mulher tudo o que ele me solicitara que eu fizesse. Ela começou a chorar mais do que já estava chorando. E ela dizia: não é possível, não é possível. É Inês o seu nome? Sim, Inês, não é possível. O que foi? Ela então me revelou que naquela manhã ela havia tido uma briga muito feia com ele e tinha dado um ultimato a ele, que ela estava entrando com um advogado pedindo a separação, porque chegou ao ouvido dela uma fofoca, agora se sabia, era uma fofoca, de que ele mantinha um caso com a secretária dele. Mas diante
do recado transmitido por mim, da forma como ele me pedira que eu fizesse, aquilo ficou muito bem desmentido. E ela agradecia a Deus agora, porque ele ainda não havia sido sepultado. O caixão estava lacrado devido ao corpo estar carbonizado, mas ela se volta para perto do caixão e pede perdão a ele, dizendo que o recado ela havia recebido na íntegra e que agora ela compreendia. Tudo havia sido uma grande maldade de alguém que queria destruir a felicidade dos dois. Eu fiquei impressionada com tudo isso que aconteceu. Você sabe que até aquele dia eu era cética em relação à vida no pós-morte. Eu não acreditava que pudesse existir. Eu não acreditava, mas a partir daquele dia a minha fé mudou completamente. Hoje eu tenho certeza absoluta de que há muita coisa depois que nós morremos. A forma como aquele senhor me escolheu. Na verdade, eu o escolhi, porque eu já disse que ele havia me chamado a atenção de uma certa forma, uma certa familiaridade, desde a primeira vez que eu o vi ali, parado naquele trânsito. Nem imaginava, nem poderia supor que iria acontecer tudo o que aconteceu. E ele escolheu depois a mim para dar o recado. Não foi à toa. Eu só sei que depois eu fiquei muito amiga dessa senhora, da viúva desse senhor, dos filhos, do casal de filhos que eles tinham. Mantivemos uma amizade, um conhecimento. E eu tive um sonho extremamente revelador. Sonhei com ele. Ele vestido de branco. Ele estava num belíssimo jardim quando nós nos encontramos. E durante o sonho, aí foi um sonho, ele me agradecia por eu ter cumprido o que para ele eu havia prometido. Era essa a história que eu tinha para contar. Acontecida comigo no anel rodoviário de Belo Horizonte, nas proximidades do bairro São José, pertinho do viaduto Dom Pedro II. Olha, eu só sei que este fato mudou completamente a minha maneira de ver o mundo e a vida. E eu espero que, de certa forma, essa história possa te ajudar. Se você gostou da minha história, curta, manifeste-se, manda o seu carinho, faça o seu comentário, por favor. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais para o amigo Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.